Olá, nesse vídeo eu vou resolver a questão 159 do Enem de 2022, caderno rosa. O enunciado diz o seguinte: o gráfico apresenta os totais de receitas e despesas de uma empresa, expressos em milhão de reais, no decorrer dos meses de um determinado ano. A empresa obtém lucro quando a diferença entre receita e despesa é positiva e tem prejuízo quando essa diferença é negativa. Aí você tem o gráfico, da empresa durante todo o ano. E aí ele quer: qual é a mediana, em milhão de reais, dos valores dos lucros apurados pela empresa nesse ano? E aí os itens. Então, na própria questão ele diz aqui que o lucro é a diferença entre receita e despesa e ela obtém lucro quando essa diferença é positiva, né? O gráfico ele nos mostra exatamente em cada mês a comparação entre receita e despesa, né? A representação ali com os valores das receitas e das despesas. Então, para a gente fazer a mediana aí nesse caso, a gente precisa primeiro separar os meses, pegar os meses onde você obteve lucro, né? Porque ele só quer a mediana dos valores dos lucros apurados, ou seja, pegar só os meses onde você obteve lucro, né? Se você for olhar alguns meses aí, você não obteve lucro. E como a gente identifica isso da maneira mais fácil? Quando a coluna escura de receitas estiver maior que a coluna clara de despesas, né? Então vamos aqui fazer um por um e calcular qual é o lucro em cada um desses casos, né? Ele diz que o gráfico está representando aí em milhão de reais, né? Então a diferença sempre vai ser em milhão de reais, na unidade de milhão de reais. Então o primeiro mês aqui que a gente tem lucro é o mês de janeiro, né? Você tem uma receita aí maior que a despesa. E você tem uma receita de 6, né, milhões de reais e uma despesa de 3 milhões de reais. Então, o lucro vai ser justamente a diferença entre a receita e a despesa, né, 6 menos 3, que vai ser igual a 3. Eu vou colocar aí o lucro em cima para ficar mais simples de ver, né? Continuando, né, outro mês que teve lucro é o mês de março. Um lucro bem menor, né? Se você for olhar, a receita é 3 e a despesa 2, né? Então, a diferença é 1 milhão de reais. E assim a gente vai obtendo cada um dos lucros, né? Nos casos onde você tem lucro. Então, o próximo mês que tem lucro é maio. Aí você tem 6, a receita de 6 menos uma despesa de 1, então 5, né? Aí junho, você tem 5 menos 2, 3 milhões de lucro. Julho, 6 menos 4, 2 milhões de lucro. Então, está indo um pouquinho mais rápido, né? Porque a conta é a mesma. Então você vai ter o mês de setembro, 7 menos 3, 4 milhões de lucro. O mês de novembro, 8 milhões de receita, 7 milhões de despesa, 1 milhão de lucro. E o mês de dezembro, 6 milhões de receita e 2 milhões de despesa, 4 milhões de reais de lucro. Agora que a gente sabe a nossa sequência, a gente pode obter a mediana, né? Eu vou colocar no card aí e na descrição. Você vai ver que é uma questão bem recorrente, né? Quando eles pedem mediana e tal. E nesses vídeos eu já expliquei bem melhor como é que se obtém a mediana, né? Nesse caso aqui eu vou fazer de uma maneira mais rápida. A primeira coisa que a gente precisa para obter a mediana é colocar a nossa sequência de elementos em ordem. Então eu vou pegar essa sequência de elementos aqui do gráfico e vou dispor ela em ordem, né? E aí ela vai ficar dessa maneira. Você tem 1, 2, 3, 3, 4, 4, 5, né? E de 8 termos, né? A sequência tem 8 termos, ou seja, 8 meses, né? Nós tivemos lucros aí. A empresa, no caso, teve lucro, né? E aí, para a gente calcular a mediana ela vai depender do número de elementos da sequência. No caso de um número de elementos ímpares, a mediana é exatamente o elemento do meio da sequência ordenada. Ou seja, você tem 3 elementos ali ordenados, ele vai ser o elemento ali do meio, que é o elemento 2. Já quando você tem uma sequência par de números, né, uma sequência par de elementos, no caso nosso aqui do problema, a gente tem 8, a sequência tem 8 termos, né? Você não tem um elemento que divide a nossa sequência em 2, porque quando você tem par, quando você tem números pares,
você não consegue ter um elemento ali que está dividindo tanto para a esquerda como para a direita em igual número de termos. Por exemplo, se você tem 4 termos, você não tem ali um elemento do meio. Você tem, se você pegar o segundo elemento, você só vai ficar um do lado esquerdo e 2 do lado direito. Se você for pegar o terceiro elemento, você vai ter 2 do lado esquerdo e 1 do lado direito. Ou seja, você não tem uma distribuição igual. Então, a definição de mediana para quando você tem elementos pares é que ela é a média dos elementos centrais. No caso aqui da nossa sequência, ela é a média dos dois elementos centrais ali, que são, por coincidência, eles são iguais a 3, né? E a mediana ela vai ser a média desses dois termos, né? A média entre 3 e 3, mas a média, quando os dois elementos são iguais, é o próprio elemento, né? Então a nossa mediana aqui vai ser 3. Portanto, a mediana, que é o resultado que ele quer, né? É igual a 3 milhões de reais, né? A mediana dos lucros. E se você olhar nos itens aqui, é o item D, que é a resposta correta da nossa questão. Então é só isso, né? Obrigado por ter assistido até aqui. Quem puder se inscrever no canal, agradeço. E até o próximo vídeo.